Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 17. Na nossa aula 17, gente, o objeto de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Detalhamento. Globalização, o ápice do capitalismo e de um processo de internacionalização do mundo. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos no dia de hoje a parte aí sobre o sistema capitalista, né? Então, nós iremos estudar o que é o capitalismo, né? O que é o sistema capitalista? Então, nós iremos analisar aí esse desenvolvimento que vai ocorrer e as suas características, tá certo? Então, o que é um sistema econômico, né? Que vai estar centrado aí ao processo capitalista. Ele vai estar aí em busca pelo lucro e na acumulação de riqueza. Então, quando a gente fala sobre o processo, sobre o sistema capitalista, gente, lembra aí do lucro, da acumulação de riqueza e vai estar fundamentado na posse privada dos meios de produção. Tá certo? Então, vinculado normalmente aí à parte de produção também do processo de industrialização, assim como também vai estar junto ali a parte de serviços e também de comércio. Esses meios, gente, eles podem variar, abrangendo aí desde as máquinas e terras até as instalações industriais, com o propósito de quê? De gerar renda, de gerar dinheiro por meio do trabalho, tá certo? Agora, analisando todo esse processo aí do sistema capitalista, como que inicia tudo isso? Olha só, o início do sistema capitalista vai estar ligado aí no contexto do feudalismo, tá certo? Então, olha só, nesse processo aí do contexto do feudalismo, vamos observar aí, né, um poder descentralizado, tá? E a economia, normalmente, ela vai estar centrada principalmente na agricultura de subsistência, onde naquela época, né, onde prevalecia o feudalismo, as pessoas, elas viviam em uma área, e nessa área eles praticavam principalmente aí a atividade de agricultura de subsistência e também levando, além dessa parte ali de ficar naquela área, né, ia também para a parte, né, de servir as pessoas, principalmente ao rei, tá bom? Então, vai estar ligado aí a essa agricultura de subsistência e também o trabalho servil, com pouca presença de quê? De moeda e comércio, onde se tinha principalmente o escambo, né, que vai ser essa troca direta, que acabava sendo predominante, ok? Agora, a sociedade, gente, que vai estar ligada nesse início aí do sistema capitalista, vai ser composta principalmente por nobres e membros do clero e os servos, né? Então, isso tudo ligado a esse período do feudalismo, quando se tinha essa atividade, tá? Em que as pessoas elas trabalhavam naquela área, serviam os seus nobres e também os membros do clero. E os servos é que faziam todas essas atividades. Mas não se tinha esse nome de capitalismo, mas já era o início de todas essas atividades que a gente conhece hoje, tá? Agora, o sistema capitalista, gente, ele vai ter as suas fases, onde tudo se inicia também com o processo do capitalismo comercial, na época das grandes navegações, onde já se tinha esse sistema de atividades de compra e venda, né, ou até mesmo de troca de mercadorias. E é aí que se tinha a primeira fase do capitalismo comercial, tá? Agora, o capitalismo comercial, gente, vai ser essa troca, né, entre as potências coloniais. No caso aí, pega as metrópoles, onde tudo se fazia suas atividades, e suas colônias. Então,
Tinha-se as metrópoles, onde se tinha os reis, as pessoas, principalmente os países europeus, né, com as suas colônias, quando eles chegavam naquelas áreas em que eles estavam conquistando, estava tendo esse processo de colonização, e o que é que eles faziam? Tinha a troca das mercadorias ou até mesmo esse trabalho de retirar a matéria-prima até levar ali ao seu principal local, né? No caso aí as metrópoles, tá bom? Então, temos esse início com o capitalismo comercial. Foi ocorrendo o desenvolvimento, começa a aumentar a quantidade de pessoas e vai surgir o quê? Com o passar dos anos, o capitalismo industrial, né? Tendo aí um pouco mais de aumento, não ficando somente nessa parte ali de trocas de mercadorias, né? De exploração realmente de um determinado local, e começa a surgir aí as primeiras indústrias, né? Isso principalmente vai ocorrer onde, gente? Na Inglaterra, no século XVIII. Tá? Então, o capitalismo industrial vai ser uma outra fase muito importante para o sistema capitalista, que acaba aí tendo muitas características com o desenvolvimento das cidades, das primeiras cidades surgindo. Até porque o que prevalecia na época ali do feudalismo era a agricultura de subsistência, né? Com o passar dos anos foram ocorrendo essas atividades e o aumento da quantidade de habitantes, novas parte de mão de obra e também de matéria-prima. Então, essas pessoas elas começam a também desenvolver cada vez mais o seu processo de desenvolvimento, principalmente com o uso da mecanização. Então, vai surgir o quê? As indústrias, com o capitalismo industrial, tá certo? Então, essas características do capitalismo industrial também vai ser uma das principais fases aí do sistema capitalista, onde começam a surgir as primeiras indústrias, tá bom? Com o passar dos anos, vai ocorrendo o desenvolvimento do sistema capitalista em uma outra fase que acaba chamando a atenção, onde já se tem o desenvolvimento das indústrias, não estando somente ali na Inglaterra, já indo para outros países europeus, né? E também outros países de outros continentes, né? Então, a gente observa que ocorre o desenvolvimento, né, do sistema capitalista com o processo de industrialização e, consequentemente, vai se ter mais produtos, mais pessoas, cidades surgindo, e vai vir também a parte do quê? Da parte financeira. Então, é aí que surge o quê? O capitalismo financeiro, que surge com o quê? Com os bancos, tá? Já se tinha, assim, os bancos, porém, nesse período, os bancos, eles acabam assumindo um papel central, tornando-se quê? Parceiro das indústrias, e isso fez com que ocorresse aí influências decisivamente à economia. Então, existiam indústrias em que estava ocorrendo o desenvolvimento, outras indústrias, né, que às vezes precisavam emprestar dinheiro de pessoas, emprestando dinheiro de pessoas, começam a surgir esses bancos, né? Porque as pessoas, um banco, ele tem um dono, né? E normalmente essas pessoas que emprestavam dinheiro começam a capitalizar mais dinheiro, emprestar dinheiro. Se está emprestando dinheiro, alguém vai ter que pagar aquela pessoa, aquele banco. Então, começa todo esse desenvolvimento do sistema capitalista, tá? E uma dessas fases vai ser o capitalismo financeiro, tá? Ligado realmente a essa abrangência, onde vários bancos, a pessoa que é dona daquela indústria não consegue pagar o banco. O que vai ocorrer? O banco começa a tomar ali esse processo de industrialização e aumentar cada vez mais o seu poder aquisitivo, tá? Então, isso acabou fazendo com que várias indústrias comecem aí a conversar melhor com os bancos e se juntarem, tá? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, foi surgindo o quê? Mais desenvolvimento, mais parte tecnológica, e a partir disso também teremos uma outra fase muito importante que a gente ainda vive nos dias atuais, que vai ser o capitalismo informacional, tá? Também ligado às características do sistema capitalista, tá? Uma dessas fases aí, que vai ser o capitalismo informacional, foi uma emergência aí da sociedade da informação, onde o conhecimento e a tecnologia
desempenham um papel fundamental na economia e na vida social. É um impacto muito grande, onde as coisas elas começam a ser mais aceleradas, tá? Então, o que vai ocorrer? As pessoas elas têm principalmente a parte de comunicação e de transporte de uma forma mais ampliada, onde às vezes a gente observa que alguns lugares, né, mais distantes do que outros aí em relação à parte centralizada de, por exemplo, aqui do Brasil, né? Aqui na região norte vai estar um pouco mais distante de áreas mais centradas, como a região sul e sudeste, a parte centro-sul do nosso país. Porém, com esse desenvolvimento do capitalismo informacional, tudo vai melhorar aí com essa parte de comunicação e também de transporte. Então, essas são as principais fases do sistema capitalista, ok? Esses 4 pontos. Agora, também em relação à parte de desenvolvimento do capitalismo, vamos estudar sobre as principais classes sociais no capitalismo, tá? Os capitalistas, gente, eles também são conhecidos como os burgueses, né? Onde detém a propriedade, né, dos meios de produção e também contrata as pessoas que irão trabalhar para eles, contratam mão de obra, os trabalhadores, e eles vão remunerar, vão pagar salários, tá? Agora, tendo essa parte aí do capitalismo ligado muito aos burgueses, também teremos uma outra classe que vai estar ligada ao quê? Ao proletariado, né? Ou aos trabalhadores, tá? Que vão oferecer o quê? Sua força de trabalho. Em troca de quê? De um salário, né? De uma compensação financeira. O capitalismo, gente, ele vai contrastar aí o quê? O socialismo, né? Que preconiza a propriedade coletiva dos meios de produção em vez aí da propriedade privada, tá? Então, vai estar ali, né, dividindo a parte do capitalismo e do socialismo. A parte do capitalismo pega ali a parte dos burgueses e dos proletariados, dos trabalhadores, ok? Agora, como que ocorre, né, a comercialização dos produtos no sistema capitalista? Vai ser realizada, gente, em um mercado livre, né, com a mínima intervenção estatal. O sistema ele acaba permitindo que as empresas elas vendam seus produtos de acordo aí com as leis da oferta e da demanda. Se estão procurando mais produtos vão surgir. Se não tem procura, o que a parte do sistema capitalista ela acaba fazendo? Diminuindo essa demanda, tá certo? E a quantidade de produtos, a gente vai verificar que acabam sendo produzidos e disponíveis no estoque ali de uma determinada indústria, de uma determinada empresa, vai ser determinada, gente, pela procura ali de consumidores por bens e serviços. E se as pessoas elas acabam consumindo, né, se sintam aí agradáveis de realmente consumir, de adquirir, também em relação a valores, a preços, as pessoas elas vão buscar mais, consequentemente vai ter que produzir mais, tá certo? Isso tudo vai estar ligado a essa comercialização dos produtos no capitalismo. Além disso, vamos estudar sobre as características do sistema capitalista, tá? Ligado à propriedade privada dos meios de produção, ok? Para garantir, gente, aí a estabilidade, né, do sistema, vai ser fundamental que o Estado, né, ele assegure ali a proteção da propriedade privada, tá? E com essa garantia, o que vai ocorrer? Os capitalistas, né, os donos ali das empresas, que possuem terras, equipamentos ou outros meios de produção, eles vão ter ali uma certa liberdade para utilizá-los, né? Conforme ali a sua vontade de produzir ou não, né? De realizar determinada atividade ou não, uma vez que são os legítimos proprietários desses recursos. Então, as pessoas, os donos, os empresários, né, eles acabam mandando. Então, isso vai fazer com que ocorra através dessa propriedade privada ali dos meios de produção. Ele vai decidir, aqui deu certo produzir esse produto, por exemplo, aqui na nossa região norte, vai produzir em grande quantidade vestimentas de inverno, né, de roupas de inverno? Não. Tá? Então, são questões em que
as pessoas, os empresários, eles acabam vendo o que é necessário para aquela região e não, produzindo ou não, tá bom? Então, realmente, ali já tem uma certa liberdade para decidir o que realmente fazer. Outra característica aí do sistema capitalista vai ser o quê? A busca pelo máximo lucro, né, e pela acumulação de riquezas. Por quê? Se eu sou dono de um estabelecimento, eu vou querer o quê? O retorno, o dinheiro, tá? Então, ele realmente vai buscar ali pelo máximo lucro e pela acumulação de riquezas. Agora, o objetivo, gente, do capitalismo é a obtenção desses lucros, e esses lucros, eles são decorrentes do trabalho, né, dos proletariados, do trabalhador ali, nos meios de produção, ok? E tais como as fábricas também, o comércio e também o setor agrícola que vai estar ligado a isso. E para obter esse lucro, gente, é comum aí que os proprietários desses meios de produção, eles realmente busquem ali reduzir o máximo de custos que possam surgir em suas operações, né? E aumentar o quê? Os preços e os seus produtos ou serviços ali para a sociedade, tá? Então, realmente, ainda no capitalismo, busca-se ter bastante lucro e a acumulação de riquezas. Uma outra característica vai ser o quê? A economia de mercado com a lei da oferta e da demanda. Em uma economia livre de mercado, gente, a distribuição de bens e serviços, ela acaba ocorrendo de forma através ali da lei da oferta e da demanda, né? Com uma mínima intervenção estatal. Então, as pessoas procurando mais vai se produzir. E, normalmente, quando se tem maior quantidade de determinados produtos, o que ocorre? As pessoas vão ver que o valor normalmente tende a ser mais baixo, então vão atrás do que normalmente ali tende a ter um menor valor, tá? Agora, para os produtores, gente, os que fabricam, né, e vendem os bens, quanto mais elevado o preço do produto, maior o interesse que vai ser de vender, né, resultando ali em uma maior quantidade de oferta. Por outro lado, né, se o preço do produto ele for muito baixo, os produtores eles terão pouco incentivo, isso do lado do empresário, né? Terão pouco incentivo ali para permanecer no mercado devido aos baixos lucros. Então, tudo isso vai estar ligado também a essa lei da oferta e da demanda, tá? Vamos ver, gente, que também uma outra característica desse processo capitalista, vamos ter algumas vantagens e outras desvantagens. Agora, por que dizer sim ao capitalismo? Olha só, as vantagens do sistema capitalista vai ter a competição, que reduz o valor ali dos bens de consumo, as empresas mais eficientes, né, tende a ser mais eficiente, é o que se espera ali do consumidor, inovações, né, que acabam aí surgindo de mês a mês, né, de semana a semana. Os consumidores eles vão ser livres para escolher determinado serviço ou determinado produto, ele que vai decidir se vai comprar ou não, se vai pagar ou não, né? Então, essas são as vantagens do sistema capitalista. Então, vamos observar aí, né, estudar sobre algumas características, e uma delas vai ser o quê? A competição que reduz o valor dos bens de consumo. Nos mercados, gente, onde a grande concorrência, né, as empresas elas competem entre si, né? Eles querem vender ali os seus produtos, tá? E como o preço é um dos principais fatores, né, ali para a pessoa, ela realmente decidir a compra ali dos trabalhadores, as empresas, então, elas acabam adotando ali várias estratégias para diminuir o preço final, tá? Tendo os preços mais baixos, eles podem aumentar o quê? O acesso às pessoas, né? Principalmente ali das camadas mais baixas da sociedade. Então, se tem chamando a atenção um valor, as pessoas elas vão buscar mais, né? Então, os bens de consumo também, que seriam mais caros em um mercado, eles acabam sendo não competitivos, porque as pessoas elas não vão buscar, né? Vai ficar ali para uma parte menor de pessoas que têm acesso a determinados produtos com valor mais elevado. Isso vai estar ligado a essa competição que acaba reduzindo o valor de bens de consumo. Outras vantagens que a gente vai também estudar vai ser que
ligado às empresas mais eficientes, né? A eficiência, gente, das empresas, elas também vão estar intimamente ali relacionado à competição, como os consumidores que têm a liberdade de escolher, né, a empresa que ela vai querer ali para comprar um bem ou contratar um determinado serviço, gente. É lógico que elas vão buscar aquelas que, além de menor preço, né, elas tenham ali uma melhor qualidade uma qualidade, né, de determinado produto, atendimento, uma entrega mais rápida, e aí vamos ter vários fatores para isso ocorrer. Então, as empresas eficientes acabam chamando a atenção das pessoas, né? Outra vantagem que vai estar ligada ao sistema capitalista vai ser o que? A inovação. Hoje em dia, nesse mundo globalizado que a gente vive, né, que vai estar ligado ao sistema capitalista, as pessoas elas buscam inovações, né, querem coisas novas ali praticamente diariamente nesse mundo que a gente vive aí corrido. Então, o capitalismo, gente, ele gera ali uma dinâmica em que os empreendedores eles vão buscar constantemente desenvolver o quê? Novos produtos e, consequentemente, novos serviços ali para satisfazer, né? Ou até mesmo que criar as necessidades. Então, ali obter os lucros a partir deles, daqueles produtos, né? Ou então até mesmo de serviços. Assim, gente, o capitalismo ele acaba criando um mercado com muitas opções, né? E acaba gerando ali as pessoas serem mais consumistas. E essas pessoas elas vão escolher. Então, os consumidores eles vão atrás de quê? De novidades. E isso acaba surgindo constantemente. Por quê? O empresário, dono das indústrias, dono de empresas querem coisas novas. Então, eles vão em busca realmente dessa inovação e o capitalismo vai estar ligado muito a isso, ok? Uma outra característica de ser vantajoso aí no sistema capitalista, gente, vai ser o quê? Os consumidores eles vão ser livres para escolher. Então, nesse mercado de alta concorrência que a gente vive atualmente, né, entre as empresas e outras grandes diversidades aí de produtos que surgem diariamente praticamente, né, e também os serviços. Então, hoje em dia, gente, essa parte aí de serviço, as pessoas elas têm que estar realmente se qualificando, porque tudo muda muito rápido, tá? Então, pode ser que daqui a alguns anos não vão existir mais tipos de qualificação, de empregos, estão sendo mudados constantemente. Então, consequentemente, é necessário também ter essa qualificação. Então, o consumidor ele acaba indo analisar as ofertas, né, e realmente decidir o que ele deseja ali adquirir, qual produto, qual serviço que ele vai querer. E é claro que com essa liberdade que os consumidores eles acabam tendo, né, vai estar relacionado ao seu poder de compra, se vai ter dinheiro ou não para comprar, né? Às vezes as pessoas elas acabam querendo tanto aquele produto que vai lá atrás e tenta realmente comprar. E a gente tem que considerar ali algumas limitações, né? Então, eles vão ter uma liberdade se realmente eu vou comprar ou não, né? E tendo todas essas características ligado aí às vantagens desse sistema capitalista. Mas, além das vantagens, né, do sistema capitalista, também vamos ter as desvantagens que acabam surgindo, tá? E quais serão aí essas desvantagens do sistema capitalista? Uma delas, gente, acabam surgindo o quê? A desigualdade social. No capitalismo, onde o objetivo principal vai ser o quê? A busca pelo lucro, pelo dinheiro, pela acumulação de riquezas. Então, o que a gente observa? Um padrão de enriquecimento que acaba ficando nas mãos somente de algumas pessoas, então acaba sendo um enriquecimento concentrado, né, em uma minoria ali, tá? Enquanto os detentores, né, dos meios de produção, enquanto as camadas menos favorecidas, elas tendem ali a empobrecer, né? Se não buscar ali recursos de uma forma adequada, o que vai ocorrer? Essa desigualdade social, tá? Se as pessoas, a maioria das pessoas, né, elas não têm acesso ao emprego em determinados lugares, e isso vai ser uma desvantagem relacionada ao sistema capitalista. Porém, com o surgimento de novas mão de obra ali, né, as pessoas elas têm que se qualificar, porque realmente se ela não se qualificar, ela não vai encontrar emprego, tá? Então a gente vive nesse mundo globalizado de mudanças, então realmente hoje em dia as pessoas elas têm que buscar qualificações, estudar para ter isso,
tá? Não adianta aí querer se manter somente naquele mundo do passado, se ela não buscar ali o presente, realmente viver o que tem que ser feito, né? Buscar melhorias, as pessoas normalmente elas não têm emprego, não tendo emprego, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não dá para comprar. Então, aí acabam surgindo essa também é parte daí da desigualdade social, tá bom? Crises econômicas, né? A dinâmica do capitalismo, gente, ela vai conduzir a economia por ciclos, né? Vão existir aí períodos de crescimento e também vão existir períodos de recessão. E em certos períodos, gente, vai ter o quê? A alta produção e também uma alta demanda. Isso acaba gerando abundância de empregos, né? Enquanto em outros lugares podem surgir o quê? Crises econômicas. Se aquele local ele também não se adaptar ao mundo que a gente vive hoje, vai ficar para trás, tá? Então, duas das crises mais emblemáticas aí do sistema capitalista foi lá no período da Grande Depressão de 1929, né? Onde vai ocorrer ali em Nova York, né? O período ali das bolsas de valores, e o Brasil naquela época tinha principalmente a atividade da cafeicultura, que acabou fazendo com que o Brasil saísse ali daquela parte, né, de agricultura, do café, e realmente colocando ali o seu dinheiro para o desenvolvimento industrial. Também tivemos ali a crise financeira de 2008, que também pegou o mundo inteiro, onde vários países realmente entraram em crise e muitos realmente tiveram ali que fazer situações, né, ligadas ao sistema capitalista para chegar aí a desenvolver melhor a sua economia. Porém, muitos ainda estão passando por esse processo de melhoria com o passar dos anos, tá? Mas em relação à parte social, muitas pessoas sofreram realmente muito, tanto na época ali de 1929, quanto na crise financeira de 2008, principalmente no sistema imobiliário, ok? Outra desvantagem do sistema capitalista vai ser o quê? A concentração do poder econômico, tá? Onde vai estar em busca por lucro e acumulação de capital. E algumas empresas, gente, elas podem alcançar um poder econômico tão significativo que passam a controlar o mercado, tá? Em situações de monopólio, né? Onde uma única empresa ela acaba dominando aquele mercado, porque o que ocorre nessa situação? A mercadoria às vezes é tão boa, então realmente a empresa é muito boa, as pessoas elas acabam buscando somente aquela empresa, fazendo com que outras entrem em falência, né? Então, acaba tendo esse monopólio, se tem somente aquela empresa, só tem aquela parte ali de monopólio, realmente aquela empresa fazendo suas atividades naquela área, as pessoas buscando somente aquele produto, ela vai colocar o preço que ela quiser, né? Então, a competição ela acaba sendo suprimida nessa situação da concentração do poder econômico que pode ocorrer, tá? Se os produtos daquela empresa realmente forem muito bons, as pessoas começarem a buscar somente aquela empresa, isso pode ocorrer no sistema capitalista. E outra desvantagem do sistema capitalista vai ser o quê? As externalidades negativas, que vão ser as consequências indesejadas ali de uma ação, que vão afetar aqueles que não estão envolvidos em decisões que são tomadas pelo governo, são tomadas pelas empresas, né? Então, no contexto ali do sistema capitalista, gente, a mais comum vai estar ligada à natureza, ao meio ambiente, que vão ser as poluições, poluição do ar, poluição do solo, poluição da água. E muitas empresas, gente, ao realizarem suas atividades, elas acabam por liberar o quê? Poluentes ali na natureza, acaba contaminando o ar, a água, né, o solo e prejudicando ali a população em geral. Hoje em dia, busca-se melhorar essa situação da parte da natureza, onde antigamente, né, não tinha nenhuma preocupação realmente em relação a isso, e hoje em dia a gente observa que as empresas elas estão tendo ali, né, uma melhoria, um controle maior relacionado à parte do meio ambiente para realmente diminuir essa quantidade de poluição, tanto no ar, na água e também no solo, tá certo, gente? Então, a gente estuda essas características importantes do sistema capitalista, o seu desenvolvimento, as vantagens e as desvantagens do sistema capitalista. E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.